que é o desenvolvimento simbólico, né? É esse desenvolvimento que, do ponto de vista sensorial motor, ele é enriquecido. Agora nós temos uma criança de 2, 3, 4, 5 anos que corre, que pula, que salta, que dança no espaço, que monta, enfim, que é um dançarino, vamos dizer assim, graças àquilo que ele pôde desenvolver, que ela pôde desenvolver nos 2 primeiros anos de vida, né? Então, o desenvolvimento sensorial motor, ele continua aperfeiçoando, melhorando, acontecendo, né? Mas a grande novidade do período pré-operatório ou do desenvolvimento simbólico, né, é a sofisticação da imitação, né? Agora a imitação se torna social, imitação de pessoas, né? As crianças descobrem o outro. As crianças descobrem o outro. E ela quer ser como eles, ela gosta de ser como eles, ela observa essas pessoas, né? Sobretudo, né, seus professores, seus pais, outras crianças que fazem parte do grupo delas. Então, elas observam, elas imitam, elas copiam, tal como podem, tal como querem, tal como entendem. E isso é muito importante. Então, o desenvolvimento da imitação, né? O desenvolvimento social, ele é muito, muito apoiado na imitação da criança, né? As pessoas são referência. Por isso que é importante que os adultos, que são referências para as crianças, observem o seu próprio comportamento, o seu tom de voz, o modo como eles interagem com as coisas, o que eles fazem, o que eles falam, o que eles sentem, o que eles dizem, porque as crianças os observam. As crianças são sensíveis ao que eles dizem, né? E isso é muito importante que o professor reconheça, né, teoricamente e praticamente, né, o efeito destas coisas. Outro aspecto, gente, muito importante, as crianças aprendem a falar. Aprendem, né? É uma coisa maravilhosa, né? Uma criança de 2, 3 anos falar, né? Muitas crianças têm um repertório verbal muito desenvolvido, muito rico, né? Muito rico, né? No nome das coisas, na qualidade das coisas, nos verbos, né? Elas sabem identificar por palavras, né, as coisas do mundo, partes do seu próprio corpo, etc. E isso é muito maravilhoso, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ou seja, então nós temos o desenvolvimento da imitação, o desenvolvimento da oralidade, da representação. A criança agora também tem imagens mentais. Isso é uma coisa muito linda. O que é uma imagem mental, né? A imagem mental agora ela olha com os olhos da mente, ela cheira com o nariz da mente, ela escuta com os ouvidos da mente. Ou seja, ela escuta no silêncio do pensamento, né? A sua mãe não está presente, mas fisicamente, perceptivamente, mas está agora presente dentro dela, guardada na memória dela, na lembrança dela, né? Então, isso multiplica os recursos de interação da criança com o mundo, né? Então, agora ela pode pensar nas pessoas, desenhar, né? Ela tem recursos internos, recursos mentais, né, graças aos quais ela simboliza objetos ausentes, coisas ausentes e tal. E isto multiplica, enriquece as possibilidades dela de relação com o mundo, né? Então você tem imitação, os desenvolvimentos na imitação social, sobretudo, né? Você tem o desenvolvimento na verbalização, na oralidade, na fala, né? Na fala, nas imagens mentais
e no brincar, por exemplo, no jogo, né? O brincar da criança, por exemplo, sensorial motor, é um jogo de exercício e de prazer funcional. Ela gosta de balançar, de ver as cores, de esconder. O brincar é um brincar que acontece pelo prazer do sensorial motor. No caso da criança pré-operatória, o brincar é um brincar de sonhar, de imaginar coisas, de fazer de conta, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Se teoricamente o professor, né, reconhece a importância destas coisas, isso ilumina a sua prática, isso justifica a sua prática, isso favorece a sua prática, isso explica por que aquilo que ele faz é tão importante. A gente tem pelo menos esses aspectos, né? E um outro aspecto também muito importante do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência aí nesses primeiros anos de vida é que a criança tem intuições. O que é intuição? A intuição é um recurso cognitivo muito importante. Intuição é: eu não sei por quê, eu não sei justificar, mas se isso, então aquilo. As intuições permitem que as crianças façam avaliações, né? Então, a intuição, ela é muito importante, porque a intuição, do ponto de vista da inteligência, ela precisará mais tarde ser justificada, ser reconhecida, ser analisada, ser provada. Mas, para a criança pequena, ela é um recurso cognitivo fundamental, porque a intuição, graças à intuição, a criança compreende a relação entre as coisas. É claro que muitas vezes ela faz intuições erradas. Erradas, mas compreensíveis, eu diria. Vamos imaginar uma seguinte situação, né? Uma mãe ou um pai está bravo porque seu filho está fazendo tal coisa que ele julga errado. Então, ele fala com um tom de voz, ou muitas vezes até de forma física, ele repreende, né? Então, o que a criança conclui, né? Veja, se ela concluir isso é muito ruim, né? Ah, meu pai não gosta de mim, ele acha que eu sou incapaz. Se ele falou isso, se ele falou deste jeito, então ele não gosta de mim. Então, é uma conclusão muitas vezes errada, porque o pai falou desse jeito, ele gosta do seu filho, mas ele falou desse jeito porque ele estava nervoso, porque ele estava bravo, porque seu filho estava fazendo algo que ele não estava gostando, etc, etc. Mas, do ponto de vista da criança, ela conclui, por exemplo, esse tipo de coisa. Se meu pai morreu, minha mãe também pode morrer. E se eles morrerem, quem vai cuidar de mim? Vejam vocês, é pouco provável, eu estou falando isso porque no contexto da Covid, né, por exemplo, pais perderam o emprego, perderam o conforto que muitos pais podiam dar aos seus filhos, não foi mais possível, né? Alguns morreram ou tiveram que mudar de cidade para, enfim. E a criança, ela observa, ela sente, ela participa das coisas do mundo. E ela tira conclusões. Por isso que é muito importante saber o que a criança está pensando, o que ela está imaginando da situação, o que ela está sentindo, o que ela está concluindo das coisas que estão acontecendo na sua vida, para que o professor possa, digamos, ajudá-la a, quem sabe, corrigir, melhorar, desfazer certas ligações que ela faz, né? Porque o problema da intuição, a intuição é muito sábia, né? Ela nos permite concluir antes que a gente saiba todos os detalhes, antes da gente fazer análises e justificar, etc. Ela é portanto, muito
muito útil na nossa vida. Por outro lado, aquilo que não é analisado, aquilo que não é coordenado numa perspectiva mais complexa, mais ampla, pode possibilitar, não é, conclusões falsas, erradas ou duras demais, né? Enfim, esse é o desenvolvimento da inteligência até os 6 anos de idade, né? Nós temos o desenvolvimento sensorial motor, o desenvolvimento simbólico, caracterizado por esses diferentes elementos, né? O desenvolvimento das imagens mentais, né? Ou seja, aquilo que no começo da vida era percepção, agora é imaginação, é mentalização, é um poder olhar com os olhos fechados e ver dentro da cabeça as coisas, né? E, e isso é muito importante. Você tem, então, das imagens mentais, dos símbolos, da imitação, das intuições e da oralidade, né? A cultura oral é a cultura da criança pequena hoje, né? A criança pequena, ela entra no mundo desta forma presencial, direta, né? Etc. Antes de eu passar para o outro ponto, eu acho importante a gente analisar algo que é muito comum hoje e precisa ser compreendido, precisa ser analisado, precisa ser considerado por nós pais ou professores, né? Que é a problemática da defasagem, né? O que é a defasagem, né? Eu até agora falei pensando numa criança que pode ter um desenvolvimento, digamos, normal, um desenvolvimento, é, enfim, previsto, vamos dizer assim, no desenrolar da sua vida. Uma criança que tem a felicidade de ter estímulos para o seu desenvolvimento, que pode responder, né, pode corresponder àquilo que ela recebe do meio ambiente, que pode, portanto, se desenvolver. Mas há crianças que têm comprometimentos de muitas ordens, né? Há crianças que têm dificuldades, há crianças que não podem se desenvolver no mesmo ritmo, na mesma velocidade das crianças que têm a mesma idade delas. Não podem porque têm transtornos neurológicos, transtornos físicos, né, afetivos, traumas, dificuldades de muitos tipos, né? E essas crianças têm direito ao desenvolvimento, mesmo que ele seja mais lento, mesmo que ele seja comprometido e etc. E nós, né, professores, gestores, pais, precisamos desenvolver recursos de realizar uma prática que leve em conta essas diferenças para menos, né? Porque essas crianças, elas têm as suas dificuldades, mas elas, se bem estimuladas, se bem trabalhadas, elas se desenvolvem. E todos nós temos o direito ao melhor das nossas possibilidades de desenvolvimento, né? Apesar das nossas limitações, né? Então, isso é uma outra discussão. Eu sei que há muitos colegas que são especialistas no, no cuidado, na educação de crianças que têm comprometimentos de diversas ordens, e é muito importante, né, que as professoras levem em conta esses aspectos. Bom, eu queria agora falar do desenvolvimento da inteligência da criança que está na escola fundamental 1, né? Portanto, na escola, a criança de 6 anos a 11, 12 anos, né? Na teoria de Piaget,
é o que ele chama de desenvolvimento da inteligência operatório concreta. Por que operatório, né? Porque a criança agora ela pode compreender certas coisas e, portanto, não se deixar iludir por certos aspectos que a realidade lhe mostra, porque ela pode compreender, né, a relação entre coisas, levando em conta aspectos que ela vê e aspectos que ela não vê. Ela pode compreender os invariantes, ou seja, aquilo aquilo que eu faço é a mesma coisa, mesmo que os objetos sejam diferentes. Por exemplo, classificar, né? Classificar é organizar do ponto de vista de sim ou não diferentes coisas. Então, por exemplo, se eu estou classificando frutas, então eu ponho, classificando pela cor, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, frutas verdes e não verdes, ou amarelas. Então, eu posso classificar diferentes objetos, eu posso usar diferentes recursos, diferentes elementos de classificação, mas classificar qualquer que seja o conteúdo das classificações, ele tem uma forma comum, uma forma invariante, que é classificar é organizar, colocando de um lado as coisas que preenchem uma certa qualidade, portanto, são da ordem do sim, e colocar do outro lado as coisas que não preenchem essa qualidade, portanto, que são da ordem do não. Então, esta conservação, esta manutenção de um critério que organiza, e vejam vocês, né? Essa é uma característica do período operatório concreto, né? A classificação, eu classifico os objetos, mas quem classifica os objetos é o classificador. Então, vamos dizer assim, as coisas são ordenáveis, as coisas são classificáveis. Por que elas são classificáveis? Porque elas têm diferentes características, elas têm diferentes tamanhos, elas têm diferentes cores, elas podem ser classificadas por muitos critérios. Por exemplo, essas roupas são do meu irmão, essas roupas são minha. De fato, essas roupas são do meu irmão, pertencem a ele, ele as usa. Essas roupas de fato são minhas, mas quem diz, quem se compromete com essas afirmações e com essa forma de divisão é o classificador, né? Por exemplo, os objetos, as coisas do mundo são ordenáveis. Primeiro, segundo, terceiro, antes, depois. É verdade isso, né? As coisas são contáveis. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mas quem conta é o sujeito, é a pessoa. Sou eu quem conta. Sou eu quem diz 1, 2, 3, 4, 5. Sou eu quem diz primeiro, segundo, terceiro, etc. É claro que, por exemplo, do ponto de vista da causalidade, né, nas relações de causa e efeito, não sou eu quem diz isto causa aquilo. Eu observo, eu descubro. Mas eu descubro, ou seja, então no caso da causalidade física, né, a causalidade pertence ao objeto. Se isto, então aquilo. Ou primeiro isto, depois aquilo. Por outro lado, né, quem descobre essa relação de causa e efeito, quem afirma essa relação de causa e efeito, né, é a criança, é a pessoa. O que eu quero dizer com isso, então, né, gente? O período operatório concreto é esse período do desenvolvimento da inteligência em que a criança agora pode compreender e pode proceder, pode realizar, pode fazer concretamente
coisas que são muito importantes para o desenvolvimento intelectual delas, né? Que coisas são essas? Ela pode ordenar, ela pode classificar, ela pode conservar, né? Conservar significa, por exemplo, né, se vocês olharem no YouTube, se vocês colocarem, por exemplo, prova de conservação de número, prova de conservação de líquido, vocês vão ver muitos vídeos, né, em que esse famoso experimento do Piaget é mostrado, né? O que é isso? Por exemplo, você pega dois copos iguais, né, de mesmo tamanho, de mesma largura, dois copos idênticos. Coloca neles o mesmo tanto de água, né, e pergunta para a criança, para uma criança com 7, 8 anos de idade, por exemplo, você acha que tem o mesmo tanto de água neste copo do que nesse, ou tem mais água num copo do que o outro? Então, a criança, ela compara, ela observa, ela faz, enfim, e digamos, ela aceita que tem o mesmo tanto. Se ela acha que não tem, você fala, onde tem mais? Então você põe até que se crie essa primeira situação em que os dois copos têm o mesmo tanto de água, no sentido de assumido pela criança que eles têm o mesmo tanto de água. Bom, aí, à vista dela, você despeja a água de um copo, por exemplo, numa tigela ou numa vasilha mais baixa e mais larga, né? E você põe toda a água, tudo isso na frente da criança, sem nenhuma malandragem, sem nenhuma falsidade, falseamento, né? Aí você pergunta para ela, e agora? Você acha que tem o mesmo tanto de água neste copo e nessa tigela? Ou tem mais água num copo do que no outro? Então, as crianças pré-operatórias, que ainda estão muito determinadas pelo que elas percebem, pelos que elas veem, que ainda não conseguem relacionar a situação anterior com a seguinte. Então, a criança pré-operatória diz, não, tem mais água, desse jeito tem mais água no copo, porque está mais alto. Ou então, tem mais água na tigela, porque a água tá mais esparramada, tá mais... A área, vamos dizer assim, ocupada pela água é maior. Então, isso é a criança pré-operatória. A criança operatória concreta, não. Ela diz assim, bom, não, tem igual. Por que tem igual? Porque se antes havia o mesmo tanto de água nos dois copos, e se você não tirou nem pôs, tem o mesmo tanto de água. Então vejam vocês, ou seja, ela não se deixa mais iludir pela aparência do objeto, porque ela tem dentro de si agora um elemento cognitivo que faz com que ela compreenda que se você não tirou nem pôs, e se antes era igual, e se você não tirou nem pôs, se você transferiu toda a água daquele copo para dentro dessa vasilha, portanto, tem o mesmo tanto. Então vejam vocês, isso é maravilhoso do ponto de vista das possibilidades de aprender os conteúdos escolares. Porque agora você tem uma criança que ordena, que organiza as coisas segundo as suas diferenças, primeiro, segundo, terceiro, antes, depois, né? Portanto, que organiza no sentido das diferenças, criança que classifica e que conserva, ou seja, que é capaz de acompanhar transformações que modificam as coisas e transformações que não modificam, que conservam, né? Então agora você tem uma criança que faz recortes. Não, de fato,
do ponto de vista da altura, nesse copo tem mais água e nesse tem menos. Mas há uma compensação, porque do ponto de vista da largura, ou no caso da área, né, aqui tem mais, aqui tem menos. Mas, como antes era igual, tem a mesma coisa. Então, vejam vocês, isso que é operação, isso que quer dizer operações concretas. Quer dizer, agora a criança, ela tem um pensamento reversível, ou seja, que organiza as coisas de diferentes modos, que não se deixa mais iludir pela aparência das coisas. Você tem um sujeito, portanto, que tem recursos cognitivos de compreender as coisas do mundo. Você tem uma criança que agora uma criança que agora ela pode acompanhar as explicações do professor, né? Que faz contas, que sabe juntar, separar, né? É uma criança, portanto, que tem recursos cognitivos, né? De organizar as coisas do mundo, pensar as coisas do mundo numa perspectiva coerente, reversível, né? Inteligente, se eu posso dizer assim. Por isso, né, gente, e aí eu vou falar, por isso que o sentimento de incompetência, por isso que crianças que não conseguem dominar essas relações, que não sabem classificar, que não sabem quantificar, que têm dificuldade de compreender essas coisas, essas transformações que acontecem, elas sofrem muito, né? Elas se sentem desqualificadas, elas se sentem mal. Né? Por isso que o sentimento de incompetência da criança é muito duro, é muito triste, né? E por isso que muitas crianças vão embora, desistem, se desanimam. E os professores também sofrem, porque eles percebem que essas crianças, por falta desses recursos, não conseguem acompanhar aquilo que eles estão explicando. Né? E isso é muito complicado, né? Isso é muito triste, isso é muito duro, né? Então, resumindo o que eu tentei dizer para vocês, né? A criança, a teoria do desenvolvimento cognitivo, ela pode ajudar o professor a compreender, né, aquilo que ele faz na prática. Ele pode, a teoria permite ao professor ajustar, né, é a tal história. Existe uma relação entre a dificuldade da tarefa e a condição cognitiva ou afetiva da criança de lidar com essa tarefa. Então, se o professor propõe uma tarefa muito simples para uma criança que está mais avançada, cognitivamente, ou que é tranquila para resolver aquilo, o desafio é pequeno. Por outro lado, se ele coloca uma tarefa muito difícil para uma criança que tem poucos recursos cognitivos ou afetivos, aquilo também cria um desnível entre o nível de complexidade da pergunta, ou do problema, ou da coisa, ou da explicação, e o nível, né, da criança poder interagir, compreender, assimilar esse conhecimento. Então, se você coloca uma tarefa de nível 3 para uma criança de nível 1, não dá certo. Então, esse ajustes entre os recursos cognitivos, os recursos socioemocionais da criança, esse ajuste, então, desses recursos com as tarefas é muito importante, né? Por isso que o professor precisa levar em conta
que ele está dando aula para uma classe, para um grupo de alunos, 20 alunos, 30 alunos, mas que ele precisa, ao mesmo tempo, considerar não só esses alunos do ponto de vista coletivo, né, a importância da interação, das trocas, né, uma criança aprende com a outra, né, das metodologias ativas, etc. Tudo isso é muito importante, mas ao mesmo tempo ele tem que considerar cada criança, com as suas possibilidades, com as suas limitações, a sua origem social, a sua cultura, né? O sentido que a escola tem para ela, e tudo isso é muito sofisticado, muito difícil. Mas o fato é que tudo isso, né, nos mostra o quão importante é, na prática, você considerar a teoria. O quanto importante é você ter prática e teoria articuladas, né, como recursos pedagógicos de um professor, de uma professora que quer oferecer o melhor de si em favor da aprendizagem e do desenvolvimento dos seus alunos. Um abraço para vocês.